Eu não sou a pessoa que dá os discursos mais apaixonados, mais poéticos, mais criativos. Eu geralmente sou mais cartesiano, mais técnico, mais chato. Hoje não. Hoje não, porque não há nada técnico chato a ser falado, né? Com exceção de um pouquinho de Bookmaster, né? Que toda oportunidade que a gente tem de falar um pouquinho é bom, né? Pra quê? Você não tá fazendo nada, você tá em casa, você fazer o quê? Vou falar sobre Bookmaster, né? Eu acho que esse é um passatempo que mais brasileiros deveriam ter. Mas o primeiro ponto que eu quero colocar aqui para vocês, né, e já peço desculpas se não for tão criativo, tão passional, tão emocionante ou tão poético, mas eu vou falar tudo que me vier de sentimento e de sensação aqui para vocês. Primeiro ponto sobre a Karen, tá? Nós estamos aqui em Ribeirão Preto e uma das coisas que mais me decepciona na política, né, é traição. É falta de lealdade, né? Porque quantos já... Não era nem uma questão de que era aliado. Para mim, primeiro, pessoalmente, lealdade é uma coisa muito séria, né? Uma lealdade com a sua família, lealdade com seus amigos e mesmo aliados políticos que estão muito distantes da família e muito distantes de amigos, também eu considero lealdade uma coisa importante. E quantas vezes eu pessoalmente já não decepcionei com algumas pessoas que eu não considerava só aliados políticos, mas considerava amigos. E o momento mais fácil de você identificar uma pessoa leal, né, era um momento de baixa, né? Era um momento de crise, era um momento de impopularidade, era um momento em que você paga um preço por ser leal. É fácil ser leal quando vale a pena. É fácil ser leal quando ser leal significa lucro para você, dividendos políticos para você, uma vida mais fácil para você, ou que não implique custo nenhum. E vários dos que passaram, vários eu estou exagerando, alguns dos que passaram pelo Movimento Brasil Livre, nos momentos de baixa, quando eles perceberam que fazer parte do MBL e disputar a eleição com o discurso do MBL, com as propostas do MBL, significaria que eles perderiam a eleição, e muitos deles perderam, eles optaram pelo caminho fácil. Não, putz, já que esse discurso do MBL é difícil, eu vou simplesmente colar na bota do Bolsonaro, ter um trabalho medíocre, eu preciso trabalhar muito menos fora do MBL, eu sou muito menos cobrado fora do MBL, é só eu fazer alguma lacração, né, burra, superficial, rasa, né, falar, contra o comunismo, né, arma! E aí eu vou lá e me elejo, né, na popularidade de alguém. A Karen passou por um momento de baixa. A Karen perdeu a eleição. E ela poderia ter escolhido o caminho mais fácil. Ela poderia ter falado, olha, encontrei a verdade, gente. O MBL estava errado, me desculpa, Bolsonaro. O certo estava o Bolsonaro. Como alguns fizeram, né, gente? Não vou citar nomes, né? Pô, vou cometer isso, imagina. Nenhum de vocês sabe e eu não vou contar esse segredo para vocês. E assim como eu tenho completa convicção na lealdade da Amanda, que passou por esse processo, a Amanda perdeu em 2020 com a gente, a Amanda perdeu em 2022 com a gente. Aliás, eu fiquei tão triste, tão puto com a derrota da Amanda e do Renato nas eleições de 2022, que o vídeo daquilo que eu falei quando a gente estava reunido na apuração e foi gravado, nunca foi publicizado para vocês, porque era tamanho o meu estado de tristeza e de ódio contra vagabundos que foram eleitos trabalhando muito menos e sendo muito mais incapazes e burros, que nós decidimos não publicar aquele meu momento de, digamos assim, alma exasperada, né? Eu não comemorei minha própria vitória em 2022, muito em razão disso, né? E até, enfim, minha mãe estava lá e ficou chateada com toda a situação também, mas meu ponto é, a Amanda ficou nos momentos mais difíceis para ela própria, quando ela própria pagou o preço de estar no MBL. E hoje ganhou, e hoje é uma das figuras mais conhecidas e proeminentes do MBL, da mesma maneira como a Karen ficou no momento de baixa. E nós estamos agora em 2026, Karen, no momento de alta.
Esse é o momento que a gente conseguiu fundar o nosso partido político, contra todas as chances, contra todos os ataques, contra todos os lobbies. Esse é o momento que eu estava conversando e falei isso para alguns de vocês mais cedo, mas que eu falo agora para todos, fazendo um paralelo da pré-candidatura do Renan com o Arthur em 2020. 2020 era ano de pandemia, tinha tudo para um candidato que nunca disputou uma eleição majoritária não aparecer, que as condições estavam muito limitadas. A gente estava, da mesma maneira como nós estamos hoje, num partido sem tempo de TV, num partido sem fundo partidário. E o Arthur, 3 meses antes do período que nós estamos agora, aliás, perdão, 3 meses depois do período que nós estamos agora, mais adiantado, mais próximo das eleições, estava com 1% das intenções de voto. 1% das intenções de voto. Eu lembro de estar ao lado da televisão, vendo a pesquisa eleitoral do lado do Renan, e o Renan indignado. Como é que a gente está empatado com a Vera Lúcia do PSTU? Não, vamos aposentar, não é possível. Nós estamos empatados com o PSTU, gente. E no final das eleições a gente teve mais votos que o PT, que sempre esteve no segundo turno das eleições municipais, que teve prefeito. E eu acho que assim, nós temos até um ponto, abrindo um travessão aqui, de que o PT teve prefeito, e assim, ainda bem que o PT teve prefeito, porque depois disso, nunca mais o PT tem nenhuma chance de ganhar a eleição para o município de São Paulo, e o PT não tem nenhuma chance de ganhar o governo do estado, por causa do presente que o Haddad nos deu, de mostrar o quanto é uma desgraça uma gestão do PT numa cidade. Mas ele conseguiu ter 10%, a gente conseguiu ter 10% com o PT e empatar com o candidato do Bolsonaro, que era o Russomano. O Bolsonaro, presidente da República. O Renan agora, no cenário mais provável, tem 4% das intenções de voto, sendo elas 18% entre quem tem 16 e 24. E quantos desses que tem 16 e 24 já não falam comigo, falam, olha, eu vou levar todo mundo, na minha família eu sou o único que se interessa por política, vai ser meu pai, vai ser minha mãe, vai ser meu primo, vai ser minha namorada, posso ter entre 16 e 24, mas mesmo para as pessoas mais velhas da minha família, elas não se interessam por política e me têm como referência. Então isso leva muito mais pessoas. Então, o Renan, que hoje é menos conhecido do que o Arthur era na época que ele tinha 1% para a prefeitura. O Renan que nunca disputou uma eleição majoritária. O Renan que é o menos conhecido dos porta-vozes nacionais do Movimento Brasil Livre. Já está pontuando o que ele está pontuando agora. Gente, nós estamos de fato falando de uma candidatura competitiva. Ano passado eu falava dentro do grupo e expressava isso publicamente. Eu falei, não, óbvio que nós vamos ter candidatura, nós sempre vamos ter candidatura, porque a gente precisa colocar o programa do partido na rua, a gente precisa eleger bancada, e uma candidatura presidencial ajuda que a gente faça isso. Então, natural que a gente tenha. Não sabemos ainda quem é, tá? O Renan é um dos nomes que a gente pensa. Hoje, eu não penso mais isso, não falo mais isso, não acredito mais nisso. Hoje, eu, de fato, acredito que nós temos uma candidatura competitiva à presidência da República. Nós temos a chance de eleger um presidente da República na primeira eleição do partido. Isso, de fato, é factível, dá para fazer. Então, o ano de 2026, nós estamos montando chapa em todos os estados, para federal e para estadual. Inclusive, alguns já falaram aqui comigo, pô, e aí, como é que tá para sair para estadual e tal? Eu já vi o Renan falando sobre disputar a eleição para ganhar projeção. Então, gente, vamos ter chapa no Brasil todo. E quem tiver qualificação, demonstração de lealdade, né, e viabilidade para disputar a eleição, não vamos lançar. Os momentos mais difíceis já passaram. O PT, quando eu tinha 19 anos de idade, a Dilma colocou o Cardoso, ministro da Justiça, para me investigar, para fazer o dossiê contra mim, para ver se achava algum podre. Você derrubou ela. Até aí ela caiu, né? Dilma caiu, eu tô aqui. Mas
É igual você me lembrou agora também, na época do impeachment, quando a gente acampou em frente ao Congresso para o impeachment ser acolhido, que a gente fez um protesto nas galerias da Câmara dos Deputados, que o líder do PT na época era o Cibá Machado, né, um deputado do PT, que a gente estava nas galerias, ele falou, nós vamos pro palco com vocês, que assistiu o documentário do MBL ou leu o nosso livro, sabe? Ele falou, nós vamos pro palco com vocês agora, não sei o que, não sei o que lá, vocês são os vagabundos e tal. Aí no outro dia veio o MTST, a milícia, né, do Guilherme Boulos, bater na gente, lançar rojão na gente, aí furar as costas do Renan, deram voadora na gente, enfim, foi um momento tenso. E aí o que aconteceu depois de 2018? O Cibá Machado perdeu a eleição e, coincidentemente, quis o destino que eu ficasse com o gabinete dele no sorteio. Então, gente, tanto nós passamos por esse momento com o petismo, como nós passamos depois com o bolsonarismo. Bolsonaro e os bolsonaristas falam tanto sobre liberdade de expressão e perseguição política agora. Mas, gente, a mulher que falava que o Bolsonaro era igual um pequi ruído foi conduzida para a Polícia Federal para dar depoimento. Então, assim, a mesma perseguição que o Lula promove agora contra a gente, chamando a Amanda e o Guto para depor na Polícia Federal porque chamaram o Lula de ladrão, o Bolsonaro fez quando foi chamado de pequi ruído. Gente, foda-se ser chamado de pequi ruído. Pelo amor de Deus, você é uma criança de 3 anos de idade. É um negócio bizarro. E o que ele colocou o Aras também, para me investigar por apologia ao nazismo. O Aras quis me prender por apologia ao nazismo, gente. PGR do Bolsonaro, o Eduardo pediu minha cassação. E aí depois vieram os bolsonaristas, agora nessa legislatura, falar, pô, e aí, vamos pegar leve com o Eduardo? Falar, entendi. Quando era eu... Aí era que absurdo, que não sei o que, ele é nazista, os bolsonaristas, vamos combater o nazismo contra o Kim, então vamos caçar, e agora com o Eduardo, vocês querem misericórdia. E agora, puxando o que o Minato falou sobre o Banco Master, olha só que curioso, Lula não fala sobre o Banco Master. A gente sabe que tem gente do PT da Bahia que era muito amigo do Vorcaro, que andava do jatinho do Vorcaro, que ia para casas compradas com fundos ligados ao Vorcaro, que adorava passear com o Vorcaro, que, como eu posso dizer, utilizava-se... Deixa eu calcular bem as palavras aqui, porque vão me processar e eu preciso ganhar. Digamos que parlamentares baianos simpáticos ao presidente da República utilizaram-se de bens materiais de um banco investigado para utilizar essa influência e esse apelo desses bens materiais para ter, digamos assim, relacionamentos físicos com pessoas do sexo oposto. Né? Nossa, eu quero ver eu perder um processo com essa frase. Foi tão bem construída juridicamente para me blindar que... Então, assim, digamos que isso. De outro lado, quem também não fala sobre o caso do Banco Master? Flávio Bolsonaro. É óbvio que ele não vai falar sobre o caso de Banco Master. Quem que foi contratado como advogado de pessoas ligadas ao Vorcaro e fez ministros do Supremo virarem votos sendo advogado de pessoas ligadas ao Vorcaro? Flávio Bolsonaro, advogado do Supremo. Aliás, me assusta um país permitir que um senador da República advogue no Supremo. Só de ser permitido já é uma coisa de país eco, né, de republiqueta. E outra coisa, quem é o principal aliado político do Vorcaro? É um sujeito chamado Ciro Nogueira. Um sujeito que é o principal aliado de Flávio Bolsonaro, que ele não pode falar um A sobre Ciro Nogueira, porque o PP vai apoiar o Flávio, porque o Ciro quer ser vice do Flávio, inclusive, e o Flávio disse que se via com bons olhos o Ciro ser vice. Então ele não pode falar nada. E ele também não pode falar nada sobre o Toffoli. Gente, eu tenho memória. Quem trancou todas as investigações do Brasil inteiro envolvendo Receita e COAF foi o Toffoli, para salvar o Flávio. Então o Flávio nunca vai falar um A do Toffoli.
Se o Flávio, com o Alexandre de Moraes, que prendeu o pai dele, passou o mandato todo dizendo que era contra o impeachment do Alexandre de Moraes, imagina com o Toffoli que salvou ele. O Toffoli que fez o Bolsonaro vetar o fim das decisões monocráticas que nós votamos, que nós aprovamos, para salvar o Flávio, em troca dessa decisão para blindar o Flávio. Nós somos os únicos que têm coragem de falar isso, porque somos os únicos que não estamos envolvidos. E digo mais, reforçando e finalizando o discurso, eu peço desculpas que eu me alonguei, e mais uma vez, infelizmente eu não nasci com a capacidade poética de conseguir exprimir bem aquilo que eu sinto com palavras mais emocionantes e mais empolgantes. Mas o que eu quero dizer com muita objetividade para cada um de vocês é: muitos de vocês passaram pelo inferno com a gente. E existe uma frase que diz que não existe nada melhor para você unir homens do que fazer com que eles passem pelo inferno juntos. Agora que nós passamos pelo inferno, você fala, e aí, agora é hora de comemorar? Fala, não, calma. Toda vez que eu venho para Ribeirão, o que eu peço para vocês é sacrifício. O que eu peço para vocês é para estar ao nosso lado na trincheira. Eu não faço nenhum convite para uma vida fácil. Eu não, sei lá, não venho aqui vender nenhum curso para vocês ficarem ricos. Infelizmente, esse não é o tipo de salvação que eu vou lhes oferecer. Menos um dia. Mas o que eu posso oferecer para vocês é um propósito de vida, que é aquilo que me move, que é aquilo que me faz ficar aqui, que vai me fazer ficar aqui para o resto da minha vida e lutar para a gente deixar um legado para as futuras gerações, porque eu acho que, primeiro, é uma missão de vida de todos nós, deixarmos uma sociedade melhor para quem vai vir e trabalhar para a gente transformar esse país num país decente para quem está vivo hoje. Mas o outro ponto, aquele que não tem os seus olhos enchidos de brilho, com a perspectiva de entrar para a história deixando um legado glorioso, já está morto, assim. É pessoa que vai passar por aqui e não vai deixar marca nenhuma, e que vai ser esquecido para sempre. E eu espero que isso... E eu não espero, eu sei que isso não é o caso da maior parte de cada um de vocês. Então, a maior parte de vocês já passou pelo inferno com a gente. E o que eu vou oferecer para vocês agora não é a salvação, o que eu vou oferecer agora para vocês não é ficar rico, o que eu vou oferecer agora para vocês não é a vitória fácil, mas pedir mais um ano, mais um sacrifício de vocês, mais um trabalho árduo, mais um engajamento, porque são pessoas como as que estão aqui que mudam o rumo da eleição. A maior parte das pessoas só se interessam por política no final de semana da eleição. Quem vira o voto dessas pessoas são pessoas como aquelas que estão aqui. Quem muda o resultado das pessoas, porque vocês não são só o voto de vocês. Vocês, se vocês não forem votar, já tem mais influência do que quem vai votar, porque vocês vão virar voto e vão influenciar a opinião de muito mais pessoas do que quem vai votar. E o meu ponto é, toda vez que eu venho para Ribeirão, eu peço sacrifício. Mas dessa vez, eu não só peço o sacrifício de vocês, mas eu garanto a cada um de vocês que depois do sacrifício dessa eleição, esse sacrifício específico, eu vou parar de pedir? Não. Mas depois da eleição desse ano, depois do sacrifício desse ano, a gente vai ter a maior e mais gloriosa festa de comemoração do nosso movimento. Obrigado.